Os Estados Unidos já gastaram cerca de 280 bilhões de dólares atacando o Irã, na guerra contra o Irã. E ainda assim, o governo dos Estados Unidos está insolvente. Como você mencionou recentemente em um artigo fascinante na revista Fortune, publicado provavelmente há 1 ou 2 semanas, o artigo intitula-se "O Tesouro acabou de declarar os Estados Unidos insolventes". Fiquei absolutamente fascinado pelo argumento e pelo próprio artigo. Você poderia nos explicar os dados que analisou, os dados que mencionou no artigo e também as suas conclusões? Certo, ficarei feliz em fazer isso. Consigo entender por que você provavelmente gosta disso, sendo um contador público certificado. Sim, dá para realmente se aprofundar no balanço patrimonial e nos detalhes. Eu coautorizei isso com um bom amigo e colega meu, Dave Walker, que foi o controlador-geral dos Estados Unidos. Nós nos unimos para analisar as demonstrações financeiras quando elas foram publicadas, aliás. O governo dos Estados Unidos, todo ano, produz essas demonstrações. Então, se você olhar para elas, bem, vamos apenas para o orçamento em si, antes de entrarmos nos itens fora do orçamento. O próprio orçamento mostra ativos de cerca de 6,1 trilhões e possessiva de 48 trilhões. Então, quando os ativos são muito menores que os passivos, você está insolvente. Esse é o balanço patrimonial, não o orçamento, o balanço patrimonial. Mas, na verdade, existe outro grande balanço que fica fora do orçamento, e ele inclui a Previdência Social e o Medicare. Isso adiciona 48 trilhões de dólares em passivos. É preciso acrescentar um pouco mais de 88 trilhões de dólares em passivos, quase dobrando o tamanho dos ativos. Portanto, se quiser combinar os itens e estão fora do orçamento e passivos não financiados, os estados não é proposto três. There's no provision for funding these things. They're just liabilities of the federal government. The federal government. Eles são apenas passivos do governo federal. O governo federal promete pagar, e se esses passivos não têm cobertura, mas ainda assim o governo promete pagar e realmente cumpre esses pagamentos. O que isso significa? Significa que ou os impostos terão que aumentar, impostos diretos para cobri-los, ou haverá um imposto inflacionário para reduzir o valor real desses passivos. De qualquer forma, alguém mais adiante vai acabar recebendo uma conta enorme. Já são 88 trilhões de dólares e subindo. Então, em resumo, se você combinar os orçamentos, Lena, obtém 6,1 trilhões de dólares em ativos e 136 trilhões em passivos. Isso é insolvência. Então, o que fazer a respeito disso? Bem, Walker e eu apontamos para algumas propostas de lei que já estão em andamento e que começariam a enfrentar o problema. Uma delas criaria uma comissão fiscal, e há um projeto de lei para isso, o HR 3289, caso alguém queira conferir. Ele é copatrocinado por Bill Huizenga e Scott Peters. O Huizenga é um republicano de Michigan e Peters é um democrata. Acho que há mais de 40 coassinaturas. Então, o que essa comissão faria? Bem, ela começaria a lançar luz sobre o problema de que estamos falando e sobre como resolvê-lo. Esse seria, digamos, o conserto de curto prazo para o problema de insolvência que acabei de descrever. Eles começariam a lidar com isso. O próximo projeto de lei é, de certa forma, mais significativo. Foi patrocinado por Jody Arrington, do Texas, e propõe uma convenção constitucional para reescrever a Constituição dos Estados Unidos. Na verdade, não é um projeto de lei, é uma resolução do Congresso, a resolução da Câmara número 15. O que isso faria, se fosse levado adiante, seria obrigar o Congresso a cumprir o que já está determinado. Desde 1979, 2/3 dos estados propuseram que deveríamos ter uma convenção constitucional, uma convenção limitada, voltada a restringir os políticos para que não pudessem se envolver em tipos de atividades que nos levaram à insolvência.
Então, há muitas possibilidades, mas uma delas seria incluir um freio à dívida na Constituição. Você emendaria a Constituição dos Estados e incluiria um freio à dívida semelhante ao freio suíço, adotado em 2001 na Suíça. O que os suíços fazem é determinar que os gastos do governo não podem crescer mais rapidamente do que a taxa de crescimento da economia. Ao fazer isso, o governo não consegue sufocar o setor privado. Ele pode até ficar menor, mas não pode se tornar maior em proporção ao PIB do que é agora. Esse seria um dos aspectos. O segundo aspecto é que, ao longo do ciclo econômico, seria necessário equilibrar o orçamento. Então, pelo menos isso significa que, ao longo do ciclo econômico, não seria possível aumentar a dívida, porque o déficit teria que ser zerado. Seria necessário equilibrar receitas e despesas, e as despesas não poderiam crescer mais rápido do que a economia. Se a economia está crescendo, como no ano passado, a uma taxa real de 2,1%, então a taxa real de crescimento dos gastos do governo só poderia ser de 2,1%. Aliás, atualmente é muito maior do que isso, mais que o dobro. Isso significa que o governo está se expandindo. Isso significa que Trump, é claro que não tem nenhum interesse em sanidade fiscal, adere ao que eu chamo de loucura fiscal. E a loucura fiscal é que nosso déficit está acima de 6% do PIB, um número muito alto. Isso significa que teremos que emitir muitos títulos e bônus do Tesouro para financiar isso. Espero que o Fed não monetize esses títulos, ou seja, que o Fed não compre os bônus. Aliás, o Fed já está comprando. Em dezembro, o Fed mudou de aperto quantitativo quando estava reduzindo o tamanho do balanço e deixando vencer os títulos e bônus que possuía para afrouxamento quantitativo. Desde dezembro, Wemerger 4, eles já compraram mais de 40 bilhões de dólares em Vandenberg Key títulos do Youth curto prazo. E isso significa o quê? Significa que eles aumentaram sua contribuição para a oferta de dinheiro. O Fed fez isso. Quando eles compram esses títulos, criam crédito, e isso aumenta a oferta de dinheiro. Isso acaba alimentando mais inflação. Então esqueça a inflação. Nós nem falamos sobre inflação. O Fed não vai conseguir colocar o gênio da inflação de volta na garrafa. A oferta de dinheiro está acelerando agora, acelerando. E isso significa mais inflação, não menos inflação. E se passarmos rapidamente para o déficit, li recentemente que, com base em dados do início de 2026, o déficit orçamentário federal dos Estados Unidos deve atingir aproximadamente 1,9 trilhão no ano fiscal, com um déficit de 1 trilhão já registrado até fevereiro de 2026. Dr. Henke, em que momento um déficit grande e crescente se torna uma crise, em vez de uma condição administrável? Bem, de duas maneiras. Uma é se, por algum motivo, os vigilantes dos títulos montarem em seus cavalos e começarem a agir. Para comprar títulos do Tesouro, eles vão exigir uma taxa de juros mais alta. E uma taxa de juros mais alta afeta o orçamento, porque, neste momento, as despesas com juros estão aumentando em um ritmo muito rápido. Elas estão consumindo, bem, o número exato eu não lembro de cabeça hoje, cerca de 15% do orçamento, que é um número muito alto. Aliás, são 15% das despesas orçamentárias indo apenas para o serviço da dívida. Ou seja, não está comprando nada, nem transferindo dinheiro de volta aos contribuintes ou algo do tipo. Está indo para as pessoas que compraram os títulos. E esse é um dos canais que poderia gerar uma crise, porque se as taxas de juros subirem, isso não afeta apenas o orçamento federal, ou seja, basicamente há menos sendo gasto em bens e serviços reais pelo governo federal ou sendo transferido de um contribuinte para outro. É apenas dinheiro indo de certa forma, para um buraco negro.
Esse é um aspecto. Outro aspecto é se tivermos uma situação como a que tivemos na época da Covid. Lembre-se, tivemos os lockdowns, a economia foi paralisada e as receitas do governo caíram. Mas, ao mesmo tempo, as despesas aumentaram e tivemos um déficit monstruoso. E o que aconteceu foi que mais de 90% desse déficit monstruoso foi financiado por quê? O Tesouro emitiu títulos e notas que foram comprados pelo Federal Reserve e monetizados. Você monetiza a dívida, e o que aconteceu? De repente, a oferta de dinheiro disparou, estava crescendo mais rápido do que jamais havia crescido antes, mais de 27% ao ano. E com um atraso, o que aconteceu? Bem, a inflação subiu para 9,1%. Foi daí que veio a inflação. Esqueça os choques nas cadeias de suprimentos e o temporário. Lembra da equipe temporário? A inflação deveria ser temporária. Não, foi algo natural. A oferta de dinheiro disparou, crescendo a uma taxa mais rápida do que em qualquer outro momento desde que o Federal Reserve foi fundado em 1913. E claro, com um atraso de cerca de um ano, a inflação acelerou. E a propósito, as únicas pessoas que fizeram uma previsão sobre isso foram John Greenwood e eu, usando a teoria quantitativa da moeda. Dissemos em um artigo publicado no Wall Street Journal, para registro, que a inflação poderia chegar a 9%. Todo mundo achou que éramos malucos na época. E o que aconteceu? Chegou a 9,1%. Acho que foi por isso que você entrou em contato comigo pela primeira vez, por causa dessa previsão. Você viu, reconheceu e disse, bem, talvez esse cara é Butstags. Sim, e é interessante porque há tantas coisas acontecendo na economia dos Estados Unidos neste momento que estão, de certa forma, piscando em vermelho. Uma delas é o mercado de trabalho, porque apesar dos dados mais recentes sobre emprego, notei que uma pesquisa domiciliar mostrou que no acumulado do ano, os Estados Unidos perderam 1,4 milhão de empregos. Então a economia americana está enfraquecendo, e isso se soma aos efeitos da guerra no Irã. E agora, com o aumento dos custos de energia, talvez seja seguro dizer que estamos a caminho de uma estagflação completa. O Federal Reserve agora está preso entre combater a inflação, já que, como você disse, não vai conseguir colocar esse gênio de volta na garrafa e apoiar o crescimento econômico. Como essa situação complica as decisões de bancos centrais, como o Federal Reserve, e talvez outros bancos globais? Digamos, a União Europeia, por exemplo. Bem, isso os coloca numa situação muito difícil, porque o que temos são políticas monetárias equivocadas nos Estados Unidos, na Europa e na Grã-Bretanha. Vou feito foi políticas políticas equivocadas. Ninguém tem margem para manobra. Não há mais espaço para manobras. Todos estão operando com enormes déficits e têm níveis muito altos de dívida. Com a política monetária, estão tentando trazer a inflação de volta à meta, mas a inflação ainda está acima da meta. Essa é a situação antes mesmo de a guerra começar. E a guerra, usando um pouco de jargão, mas as pessoas vão entender, faz o quê? Impõe um enorme choque negativo e exógeno ao sistema. E o sistema já era muito frágil. O lado fiscal não está correto. O lado monetário não está correto. O lado tarifário e comercial não está correto. Nada está correto. E então, nos Estados Unidos, a maior economia do mundo e a potência mais poderosa, há essa incerteza de regime. Não apenas tudo está incorreto, mas o próprio arcabouço monetário e fiscal padrão também não está correto. Está desequilibrado. E então, de repente, há também essa incerteza em torno do regime. Então você tem a maior economia meio que se equilibrando em uma perna só. E aí começa uma grande guerra. Isso é pura loucura. E, aliás, não sabemos qual será a próxima loucura que vai surgir, porque esse cessar-fogo de que falamos, acho que é, na melhor das hipóteses, muito frágil. Na melhor das hipóteses, muito frágil.
E o fator de desestabilização será Israel. Israel quer manter essa guerra em andamento e tentará todo tipo de operação de bandeira falsa, que será muito difícil de detectar, aliás, porque a censura em Israel é quase total. E você percebe que nenhum dos repórteres, aliás, pode sequer entrar na área de Gaza. E quando penso nos repórteres, uma coisa em que Israel é bastante bom são as execuções direcionadas. The one thing Israel is pretty good at is assassinations. And they've assassinated, I don't know what, I can't remember what the final. Eles assassinaram, não sei qual é o número final, mas está na casa das centenas de jornalistas que foram mortos. Então, se os israelenses não gostam do que você está reportando, bum! Todos os relatos que você vê do Oriente Médio vêm de Jerusalém ou Tel Aviv. Mas tudo isso é totalmente censurado. Há duas coisas em que os israelenses são muito bons: assassinatos e censura. Acontece que o glorioso Mossad, que supostamente sabe de tudo e nunca comete erros, comeu um grande no Irã. A estratégia de decapitação, sabemos de forma inequívoca de onde veio. Veio do Mossad. E sabemos de forma igualmente inequívoca que não funcionou. Falhou. E sabemos pela literatura acadêmica e pela história que estratégias de decapitação quase nunca funcionam. Tudo isso é adequado. E nós também sabemos, aliás, que o Estado profundo nos Estados Unidos realmente disse a Trump exatamente o que acabei de lhe contar. Mas Trump seguiu em frente mesmo assim. E isso nos leva de volta ao lobby israelense. Isso nos leva de volta ao professor Mearsheimer. Por que ele não ouviu o Estado profundo? Por que ele seguiu as ordens de Netanyahu e basicamente do Mossad? Porque o lobby israelense é muito poderoso. Exatamente, exatamente. E eu só acrescentaria que pode ser justo argumentar que a estratégia de decapitação acabou saindo pela culatra, porque se você conversar com pessoas do Irã ou de origem iraniana que agora vivem no Ocidente, elas dirão que a tentativa de assassinato de Ali Khamenei, na verdade, uniu os iranianos em torno do Estado. Isso não fez com que eles quisessem ser bombardeados, não fez com que quisessem ver sua infraestrutura destruída. Na verdade, os uniu em torno do Estado e contra os agressores, os Estados Unidos e Israel. Então pode-se dizer que saiu culatra. Isso aconteceu muitas vezes na história persa, na história iraniana, na cultura persa. Um dos meus colegas, o professor Vali Nasr, da Escola de Estudos Internacionais da Johns Hopkins, escreveu um livro, acho que o mais recente foi publicado em dezembro, acredito que se chama A Estratégia Iraniana. Você pode procurar no Google, ele é outro que vale a pena assistir no YouTube, porque, claro, é um estudioso muito renomado. Ele nasceu em Teherã, fez doutorado no MIT, e seu pai, também um estudioso muito respeitado, obteve o doutorado no MIT. Então ele percorreu a história para compreender a Pérsia ao longo de milhares de anos. Mas mais recentemente, digamos desde 1500, a Pérsia sempre esteve em uma posição defensiva, de certo modo. Porque, em primeiro lugar, eles não são árabes. Eles não são árabes, mas estão cercados por árabes. Então eles tiveram os árabes, digamos, como desafiantes. Isso foi uma coisa. Tiveram a Rússia desafiando-os, tiveram a Grã-Bretanha desafiando-os, tiveram os Estados Unidos desafiando-os, tiveram Israel desafiando-os. Sempre esses desafios, mas eles persistem com esse efeito de unir-se em torno da bandeira. Quando são atacados e as pessoas tentam destruí-los, o que eles fazem? Eles se unem em torno da bandeira. E ele passa por isso e indicou e previu, mesmo antes da guerra anterior deste ano com o Irã, que era exatamente isso que eles fariam, e foi o que fizeram. A conclusão dele, assim como a de Mearsheimer, aliás, ambos estão de acordo, é que quanto mais a guerra se prolongar, melhor será para o Irã. Eles se beneficiarão disso. Be beneficial. E você não vê esse tipo de distorção nos Estados Unidos. A máquina de propaganda diz, sabe que eles foram destruídos, isso e aquilo.
Mas na verdade foram o quê? As guerras na verdade os ajudaram, porque eles controlam o Estreito de Hormuz, o ponto de estrangulamento. Existem 8 pontos de estrangulamento no mundo, e um deles é justamente o Estreito de Hormuz. Eles controlam aquilo. E o outro é o estreito que leva ao Mar Vermelho. E quem controla esse? Os Houthis. Isso mesmo. Exatamente. Então, esses 2 estreitos, se fossem realmente fechados, causaríamos praticamente uma catástrofe na economia mundial. Então, tenha isso em mente. E por fim, aparentemente alguém disse ao Trump que ele vai destruir a economia mundial se isso continuar. Agora ele vai distorcer a situação dizendo: ganhamos tudo, consegui tudo o que queria, foi maravilhoso, e por aí vai. Mas no fim das contas, o que temos, bem, temos muitos aspectos negativos nos Estados Unidos. Temos o aspecto financeiro negativo de que você falou, temos um aspecto econômico negativo, temos um aspecto político negativo e um enorme dano reputacional, porque a China sairá na frente, a Rússia sairá na frente, o BRICS sairá na frente, o Sul Global sairá na frente, todos estão se afastando dos Estados Unidos. Na verdade, foi anunciado no início dessa semana que os franceses concluíram a retirada de todo o seu ouro dos Estados Unidos. Essa mudança é um dos muitos pequenos sintomas do que está acontecendo. Não é possível se afastar totalmente, só para deixar claro. A maior potência do mundo são os Estados Unidos. Não há como fazer uma mudança de 100%. Mas na margem é possível se afastar um pouco. E isso será muito prejudicial para os Estados Unidos, acredito, a longo prazo. O custo de longo prazo dessas tarifas e da guerra contra o Irã será muito significativo. Dr. Henke, talvez a última pergunta de hoje. Qual é o objetivo final de Trump em termos econômicos? Faltam alguns meses para as eleições de meio de mandato e estamos em uma catástrofe completa, com o custo da guerra aumentando, a inflação subindo e o mercado de trabalho enfraquecendo. Qual é o objetivo dele nisso tudo? Bem, acho que é retórica versus realidade. Vamos ver se a retórica dele é forte o suficiente para convencer as pessoas de que a economia está em alta e de que ele está tornando a América grande novamente. Agora, se você olhar para os números econômicos que mencionei no início da nossa entrevista, isso não é verdade. Simplesmente não é correto do ponto de vista factual. E é isso. E eu acho que o público basicamente percebe o que acabei de te dizer, de forma factual. Os números dele nas pesquisas sobre todos os indicadores econômicos estão caindo. Então a opinião pública, pelo que vale, agora Trump vai dizer que é um monte de bobagem, que não vale nada até ele conseguir um bom número. Se os números são ruins, ele diz que é bobagem. Se os números são bons, ele diz, meu Deus, esses caras são gênios. Então é aí que estamos. As pessoas precisam ter muito cuidado com a manipulação que vem de Washington. E lembrem-se da regra dos 95% de Henke. 95% do que você lê na imprensa é ou errado ou irrelevante. E isso é muito difícil para as pessoas aceitarem e compreenderem. Veja, aliás, é disso que estamos falando. Retórica versus realidade. Agora, você conhece a Escola de Estudos Internacionais, Mearsheimer. Ele é um realista. Essa é uma escola realista. E eu sou um realista não apenas em economia internacional, mas também em política internacional e política econômica. É preciso olhar para os fatos e ver o que eles dizem, e tentar entender o que aconteceu no passado, e como isso se relaciona com o presente, os números de hoje e todas essas coisas. Como dizem, é preciso saber como conectar os pontos. Exatamente. Dr. Henke, muito obrigado por se juntar a nós. Esta foi uma conversa fascinante. Eu realmente gostei. Sei que nossos telespectadores adorariam tê-la de volta ao programa em breve. Estou ansioso por isso. Bem, estou ansioso para entrarmos no você novamente, Lena. Obrigado por me receber.